você vai dizer assim, pastor, o senhor está sendo parcial. Claro, eu já disse no começo, não existe imparcialidade no processo. Não existe. Eu estou tomando partido. Eu tomo partido por quê? Porque eu sou de direita, como o pastor Fábio disse, porque eu sou Bolsonaro? Não. É porque hoje o momento é ter essa posição. Mas se o Bolsonaro, pastor, começar a perseguir gays, perseguir negro, perseguir indígenas, começar os índices de violência aumentar, começar a tirar os benefícios sociais, o senhor vai continuar apoiando ele? É claro que não. Nós não temos políticos como ídolos. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. O nosso compromisso, querido irmão, é servir a Jesus em fidelidade em todos os aspectos da nossa vida. É por isso que nós fazemos questão de ser enfáticos e diretos com você. Quer seja que você esteja no Rio, no Maranhão, no Ceará ou no Piauí. Esse é o nosso interesse. Você precisa ter consciência disso. Estamos juntos numa guerra que não pode e não existe isenção. Pastor Fábio. Fabrício, aqui nesse mundo, tudo é imperfeito. E a direita, né, como eu falei, diferente da esquerda, ele tem um princípio de liberdade de decisão, quanto até mesmo para aqueles que defendem ao contrário, né, acreditam, né, nas ideias da esquerda, quanto à sexualidade, quanto à educação de seus filhos, a ideia é que tenham liberdade de exercer aquilo que eles acreditam, né? Enquanto nós aqui estamos defendendo também uma ideia de que as pessoas tenham uma liberdade não só nesse sentido ideológico, mas até mesmo economicamente. Eu não acredito, né, que a ideia de esquerda, desse controle estatal e dessa aprisionamento, esse engessamento vai trazer uma prosperidade para o nosso país. Pelo contrário, se nós olharmos para fora, né, já os exemplos que nós temos de outros países, Venezuela, Cuba, e agora na América do Sul, outros países que foram mais à esquerda, um desastre econômico, porque eu não acredito nesse modelo. Então, acredito no modelo também que tenha mais liberdade. E falando do Bolsonaro especificamente, como eu disse, eu acredito, né, e nós votamos naquilo que nós acreditamos, né? E todo mundo vota, até quem está votando naquilo que eu acredito ao contrário, a maioria acredita que vai ser o melhor. Sendo que um dos pontos para mim que é muito importante é pessoas que possam ir contra esse sistema, que eu falei que engessou o Brasil, que aprisionou o Brasil para que as coisas não mudem. Então, se há uma expectativa de algo mudar, nós precisamos, pelo menos, colocar pessoas lá com valores diferentes, né, desses que estão aí, aqueles que eu acredito que é o melhor, mas também pessoas que estão indo contra esse sistema. E aí eu vejo, sim, eu acho que muita gente viu, né, o Bolsonaro como essa pessoa, por mais que ele estivesse lá já muitos anos no Congresso, ele era um deputado que a gente chama de baixo clero, né, que não tinha tantos poderes ali, ou melhor, não tinha poderes para interferir nessa dinâmica do sistema. E ele veio justamente batendo e falando coisas que eu me interessei muito, porque eu sempre falei não acreditar numa mudança se não fosse por uma intervenção armada ou por uma intervenção divina, que é o que eu espero, uma intervenção divina. Mas naquele momento ali, ele veio com a ideia de fato combater e fazer algumas modificações que começou fazendo, sim. Uma delas era você colocar dentro dos ministérios, não os partidos, como eu falei, políticos que mandam, né, e governam para continuar se alimentando dos nossos impostos, do dinheiro que os ministérios recebem, ao invés de vir para a população, mas colocar pessoas técnicas, seja nos ministérios, seja nas estatais e que possam fazer isso, né? Seja em algumas organizações que o Estado comanda. E assim foi feito inicialmente, né? E nunca vimos acontecer o que aconteceu, de partidos que estavam ali com muita sede, fome, pessoas que sempre se alimentaram disso, batendo na porta do presidente, querendo lá os seus cargos, os ministérios, e ele não abriu mão de colocar pessoas técnicas
que só isso já foi um alívio para os cofres públicos e para que houvesse uma liberdade, para que tivéssemos um melhor trabalho. Então, ele começou fazendo isso. Mas, como eu já disse, há um sistema muito grande, poderoso, que foi feito para que as coisas não mudem. E, ao meu ver, isso é a minha visão da coisa, tá? Não deixando de falar de erros estratégicos, erros de organização, de falas, né, que o Bolsonaro cometeu. Eu não estou falando sobre isso, mas a ideia em si foi uma ideia daquilo que eu quero, que pessoas que vão contra esse sistema, que tentem mudar essa realidade, porque, na verdade, precisa ter uma reforma política para que mude, mas eles que vão fazer, eles não querem fazer, né? Mas falando do presidente em si, porque o presidente ele não pode fazer tudo. Pelo contrário, ele encontrou muitas barreiras, sim, e viu que não dava para, de repente, fazer aquilo que ele imaginou que fosse conseguir, com apoio popular inicialmente, e acabou encontrando muitas barreiras e teve que fazer concessões. Ele teve que fazer concessões, até mesmo que eu discordo de algumas concessões, né, que foram feitas, ou de algumas coisas que ele acabou não vetando, mas como ele mesmo fala, né, que não adiantaria, né, segundo ele. Mas eu enxergo que essas concessões foram feitas por causa de um sistema que controla, que domina, e se você não fizer, o Brasil para. E quando ele estava ali com essa responsabilidade, e ainda mais diante de uma pandemia que pegamos, diante de tantas crises, né, que tivemos, e muita gente acusa hoje, né, justamente, antes acusavam porque ele queria fazer tudo sozinho, ele vai ser um ditador, e não foi. E porque quem acusa, né, dele hoje ter feito algumas concessões, né, não ter vetado como o próprio orçamento, parte do orçamento que foi para a mão do Congresso, né? São pessoas que antes falavam, olha, ele quer fazer sozinho, ele vai ser um ditador. E hoje, muitas vezes, estão falando que ele, né, tá se corrompendo, fazendo isso, comparando ao mensalão, que não tem nada a ver, né? Mas foram concessões que foram realmente tendo que feito por causa desse sistema que a gente quer que haja mudança, né? É assim que eu enxergo. E é verdade tudo. Eu gosto mesmo e eu falo para a comunidade da Igreja Vida muito abertamente. Nós, repito, estamos aqui no Piauí, né, num dos países, um dos mais pobres do Brasil. Nós temos igrejas no Ceará, numa região de sertão, nós temos uma igreja no Maranhão, numa região também não desenvolvida. Muitos irmãos, né, recebem, com certeza, benefícios do governo. Eu quero falar especificamente a esses irmãos agora, pastor. Por quê? Porque um medo que normalmente é ventilado é que, se o Bolsonaro continuar, ele vai retirar esses benefícios. Ora, meu irmão, pensa comigo. Você recebia um valor mínimo no passado e esse valor foi potencializado e mudado o nome agora para um outro benefício social no atual governo e pode, obviamente, melhorar nos governos seguintes. É o que é perfeito? Não. O que nós gostaríamos, meu irmão, minha irmã, é que você tivesse um emprego bom, uma expectativa de uma escola boa para o seu filho, para a sua filha, uma universidade boa, uma empresa boa para colocar seu filho e sua filha, e você não depender do Estado. Só que até chegar a essa posição, infelizmente, a gente vai precisar depender do Estado. E o bom de tudo, sabe qual é? Eu vou te dizer qual é o bom de tudo. É que isso pode melhorar para você. Pensa comigo, todo mundo está sofrendo os efeitos da guerra e os efeitos da pandemia. O Brasil está com a inflação caindo. O PIB, que é a riqueza do país, está crescendo. Então, ele pode desenvolver melhor isso e distribuir para os cidadãos e você pode ser beneficiado. Outra coisa que é importante observar, os impostos estão caindo, facilitando com que nós tenhamos uma gasolina mais barata, o frete diminui os produtos da cesta básica, o seu valor, os impostos dos produtos da cesta básica foram colocados para baixo, e, com isso, nós temos hoje uma economia que favorece essa compra desses produtos, melhorando a vida do comerciante, do industrial, do agricultor e da gente que muitas das vezes se beneficia de um dinheiro que vem por intermédio do Estado. Então, pense comigo, se o Bolsonaro tivesse que acabar com esse benefício, ele teria acabado lá atrás.
Agora que o governo está, o país está numa situação melhor, ele tem aumentado. Então, pense nisso direitinho. Uma outra coisa que eu quero que você entenda: o pessoal fala muito sobre uma das ações que o Bolsonaro colocou como marketing da campanha dele, que é o fato de fazer arminha, né, que ele é a favor da violência. Mas como que é a favor da violência e os índices de violência são os menores há dezenas de anos? Nós conseguimos cair de 65 mil homicídios por ano para casa de 40 mil homicídios por ano. E isso é vantajoso demais. A questão da apreensão de drogas no Brasil é algo de recordes inacreditáveis. Em outras palavras, o tráfico de drogas sendo desmobilizado, sendo atacado, o consumo de droga lá na ponta para gerar pessoas que vão gerar pequenos furtos, aumentar a população carcerária, levar pessoas à dependência química, internação em comunidades terapêuticas, clínicas ou até mesmo a morte, é natural que isso diminua. Tráfico de drogas, venda de drogas, violência estão diretamente associados. Pense nisso. Pense nisso. Você pode ter uma cidade mais pacífica, pequenos furtos e grandes furtos baseados em cima disso. Homicídios, latrocínios através do tráfico de drogas. Você pense nisso quando você estiver fazendo a sua escolha. Pode ser que você, o seu receio, porque é uma questão de necessidade, de vivência, de existência, o benefício social, mas pense como você está sendo abençoado, como você está sendo melhorado nesse aspecto. Então, não permita que as pessoas digam para você que ele vai acabar com isso, que a violência, que ele está incitando violência. Pelo contrário, os índices mostram que a violência diminuiu muito. Violência contra a mulher, inúmeras leis facilitando o acesso das mulheres à justiça quando ameaçadas ou quando vítimas de qualquer que seja o crime. Outra coisa que eu quero destacar: violência contra a comunidade LGBT, que dizem que ele é homofóbico, que era uma das bandeiras que colocavam como que ele é homofóbico, que a violência e a morte no meio da comunidade LGBT diminuiu também. Consequência que LGBT é cidadão brasileiro. Não existe essa questão de dizer o cara é preto, o homem é amarelo, o homem é nordestino, o homem é homossexual, a mulher é homossexual. Não, nós somos cidadãos, estamos debaixo das mesmos benefícios e das mesmas dificuldades. Todo brasileiro sofre isso, quer seja nordestino, do sul, do norte, nós estamos dentro da mesma situação. As leis nacionais, elas vão atingir a todos nós. Então, outra coisa que eu quero destacar: ele é ditador, ele vai neutralizar a imprensa. Será se você já ouviu em toda a sua história um presidente que apanha diariamente em todos os meios de comunicação e nunca ter se oposto a fazer qualquer que seja o tipo de repressão contra esses meios de comunicação? Seja uma televisão aberta, como é o caso da Globo, quer seja portais de notícias dentro da internet, quer seja redes sociais. Isso o Bolsonaro deixou claro que ele defende essa abertura, essa liberdade. Fato que está explícito nas falas do oponente do Bolsonaro, do Lula, que ele vai sim fazer todo um cerceamento dessa liberdade. É isso que você quer? Que o seu discurso seja limitado por alguém que entende que o que você está falando é verdade ou não, segundo o critério de avaliação dessa pessoa? Então, meu irmão da Igreja Vida, tome posição em nome do Senhor Jesus. A nossa esperança, de fato, não está na política do Brasil, desse mundo. A nossa esperança está em Cristo. E a nossa alegria, a nossa paz não depende, né, do que vai acontecer, né? Pelo contrário, quando chegarem as perseguições, realmente, as dificuldades, nós queremos estar aqui proclamando o nome de Cristo. Mas enquanto é nos dado uma escolha, nós temos que saber que as nossas escolhas afetarão não só as nossas vidas, mas afetarão também a vida de outras pessoas. E eu acredito realmente que será um desastre, né? Nesse momento, seja ele moral, econômico, né? Uma escolha da esquerda, assim como muita gente às vezes fala, né? Pensa, poxa, mas lá no início o governo Lula foi tão bom economicamente, e às vezes o pessoal desmembra o governo Lula do Dilma, que na verdade foi uma coisa só, uma continuidade.
mas o que foi plantado lá atrás, que parecia tão bom, começou a ser colhido já no governo Dilma, sem pandemia, sem guerra, né? A inflação, tudo que foi acontecendo, né? E hoje eu acredito que existe uma política que vai melhorar, né? O que nós acreditamos. Mas, como eu falei, a nossa expectativa sempre é o reino de Deus, nós pregamos a palavra de Deus para que as pessoas possam viver, de fato, uma mentalidade transformada. Porque eu sei que esse sistema político corrupto que opera na nossa política lá em cima, ele faz parte aqui da nossa sociedade, com pessoas também com a mente corrompida, pessoas que se corrompem por pouco, igrejas, pastores, muitas vezes vivem dentro desse sistema corrupto, e nós acreditamos que uma transformação real do nosso país virá através de pessoas transformadas, seja lá os governantes, seja aqui todos nós aqui na sociedade, e é por isso que nós oramos e lutamos e guerreamos, né, em oração e pregando e propagando a palavra, porque acreditamos sim que uma real transformação somente através do evangelho e que ele chegue a todos os lugares. E nós devemos orar, de fato, nesse momento por isso, por uma transformação de vidas de pessoas, para aqueles que foram eleitos já. Muita gente foi eleito com esse discurso de ir contrário a esse sistema, à corrupção, a defender os valores que nós acreditamos, e é uma oportunidade hoje de começar uma certa mudança. Mas oremos para que essas pessoas se mantenham firmes nos seus valores, nos seus posicionamentos, para que elas não abram mão, né, seja por dinheiro, por poder, né, para que se levantem mais pessoas lá dentro, que haja transformação de mente, até dos menores aos mais poderosos. É o que nós falamos, nós devemos orar sempre pelo Bolsonaro, mas também pelo Lula, devemos orar pelos Supremos lá, pelos ministros do Supremo, que haja uma transformação de mentalidade. Precisamos orar e crer nisso sempre. E essa é a nossa bandeira, e estamos aqui como Igreja Vida. Queríamos compartilhar um pouco, né, Fabrício? Sim, sim. E essa é a minha última palavra aqui, deixar o Fabrício se despedir, se quiser. Eu quero me despedir com duas posições. Primeira é que existem muitas pessoas que já, com o discurso de que nós vamos passar por problemas de tribulação, nós não devemos fazer nada. Ora, se é assim, nós também não devemos orar para que Deus intervenha numa questão de uma enfermidade, nós não devemos orar para que Deus intervenha na salvação das pessoas, já que o mal tende a crescer. Isso é um pensamento que não é correto. Quero, se algum irmão tiver esse pensamento, por favor, você não está tendo uma análise panorâmica da Bíblia como ela deve ser. A tribulação virá, nós não temos como escapar, mas quando, conforme disse o pastor Fábio, temos a oportunidade de fazer algo contra, nós o faremos. Esse é o momento da gente se posicionar politicamente e devemos fazer. A outra coisa que eu quero finalizar dizendo para todos os irmãos é que é um prazer muito grande a gente estar com vocês, é um prazer muito grande cooperar com a compreensão de cada um de vocês, entendendo que nós não somos apenas conservadores. O conservador é alguém que ama essas ideias, mas não vive o evangelho. Nós somos cristãos, deixar bem claro, discípulos de Jesus. Certo? Nós passamos por um processo de arrependimento, de novo nascimento, e caminharemos com ele, independente de qual partido que possa governar, qual governo que esteja aí. E ainda digo mais, avançaremos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Todavia, olhando para o livro de Atos, você pode verificar que os preços de avançar em períodos de guerra são sempre muito complicados. Morte, sofrimento, açoite e prisões. Se você quer ser discípulo de Jesus até o fim, pondere sobre essas coisas. Vamos avançar em nome de Jesus. Continue acreditando, confiando e tendo seus pastores como pessoas à disposição para trocar ideias, para chegarmos a um ponto de oração e continuar na nossa caminhada. Um prazer muito grande, pastor Fábio, ter discutido com o senhor a respeito destas coisas. O meu abraço a todos os irmãos da Igreja Vida no Brasil e a todos os irmãos na fé das mais diferentes denominações que possam nos escutar, em nome de Jesus.
Amém. Um abraço a todos os irmãos também aí da Igreja Vida no Brasil, a todos que estão nos ouvindo também. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau.